Senhor, nós vamos dar continuidade hoje à ministração sobre a grande tribulação, e hoje nós vamos começar a falar sobre o anticristo. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 1, Apocalipse capítulo 13, versículo 1, está escrito: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. O anticristo surgirá após o arrebatamento. E aqui temos algumas coisas para analisarmos. Por exemplo, João viu subir do mar. Esse mar aqui não é literal. É mar de povos, multidões. Agora, como é que nós vamos provar isso na Bíblia? Em Apocalipse 17, versículo 15, Apocalipse 17, versículo 15, nós temos: E disse-me, quando está falando daquela mulher sentada na besta em volta de multidões de águas, e disse-me: As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Nós ainda não tivemos tempo de gravar sobre a Babilônia, que tem a Babilônia espiritual, o sistema Babilônia, e a Babilônia cidade, que vai se levantar nos últimos dias. Então, estas águas aqui, o mar, de onde João vê essa besta subir, é do meio dos povos, do meio das multidões, do meio das nações. Por isso, o anticristo surgirá de um povo, de uma nação. A palavra besta aqui também não é animal. No grego, essa palavra é terion. No grego, esta palavra aqui para besta é terion, o qual significa o selvagem. João está revelando aqui o caráter animalesco deste homem que vai surgir na história, o anticristo. Muitos têm conjecturado quem será o anticristo nesses dias. Já disseram desde a época de Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, recentemente Barack Obama, presidente da Rússia. O anticristo só vai se manifestar depois do arrebatamento. Nós vamos ver aqui as passagens provando isso. Este homem vai usar 3:6, revelando que ele será 3 vezes pior do que o pior homem mau que já existiu na história, porque 6 é o número do homem. E como ele vai ter 3:6, significa um caráter do homem no seu pior estado, na sua pior condição. Ele vai ser um selvagem. É a característica que João revela neste homem. Ele vai sair do mar, de um povo, de uma nação. Em Apocalipse 17:15, fala exatamente essa explicação. Mas a Bíblia dá uma abertura no profeta Daniel para conjecturarmos de onde sairá este homem, de que povo sairá este homem. Em Daniel, capítulo 11, versículo 37, está escrito sobre ele: E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobretudo se engrandecerá. Lá no capítulo 9, versículo 27 de Daniel, fala que ele vai exatamente fazer um pacto de 7 anos, que é uma semana, o pacto de 7 anos. No meio da semana vai quebrar este pacto e vai fazer cessar o sacrifício e a oblação. Tudo leva a crer, não é certeza, só para os que ficarem para trás é que vão saber, que o anticristo terá uma descendência judaica. Por quê? Porque para os judeus aceitarem o Messias que eles tanto estão esperando, é necessário que o anticristo venha a ser um judeu, senão eles não aceitariam. Então, possivelmente, o anticristo terá uma descendência judaica. Alguns rabinos creem isto, que o anticristo terá uma descendência judaica e que já está no mundo. Será que ele já está no mundo? Nós podemos falar claramente, sem medo, que o anticristo, nos atuais dias 2013,
já está no mundo. Como é que nós podemos afirmar isso? Pelo espírito do anticristo que anda atuando no mundo, pela violência, pela depravação, por tudo que nós estamos vendo que é contra a palavra de Deus, já é o espírito do anticristo trabalhando. Então, com certeza, ele já está no mundo e só está esperando o arrebatamento acontecer. Ele não sabe disso, mas quando o arrebatamento acontecer, ele será manifesto ao planeta inteiro. João viu este homem com 10 chifres. O que significam esses 10 chifres? Vamos dividir aqui essa simbologia. Primeiro, simbolicamente, chifre significa poder. Se ele tem 10 chifres, ele vai ter um poder pleno sobre a terra. Porque 10 também é um número de completude terrena. Então, simbolicamente, o chifre significa poder. Será um homem poderoso, porque receberá poder do próprio diabo. O que foi que Satanás fez com Jesus quando ele estava no deserto? Ele disse: olha, se tu te prostrares perante a mim, eu te dou todos esses reinos que tu estás vendo. Então, o anticristo vai ser exatamente este homem que o diabo vai delegar o poder para que a humanidade se curve perante a ele. Segundo, metafisicamente, o chifre significa o poder de Satanás em todas as dimensões. Metafisicamente. Historicamente, os 10 chifres são 10 reis, 10 imperadores. Profeticamente, 10 reinos que formarão o império do anticristo. Se você observar, o mundo já foi dividido em 10 supernações. É só você pesquisar isso. O planeta Terra, desde 94, mais ou menos, 84, 94, não lembro, saiu um jornal. O jornal era um jornal que trazia só a parte econômica de São Paulo, mostrando que o planeta já tinha sido dividido em 10 blocos políticos. Quinto, os chifres revelam poderio militar. Esse homem vai dominar o poderio bélico, o poderio militar do mundo inteiro. Por que é que você acha que o projeto da ONU é de desarmar as nações? Tudo tem um porquê. Porque as nações desarmadas, quando este homem surgir, ele vai comandar e ninguém vai poder se defender. Salvo lá na frente, durante a tribulação, nós estamos preparando um vídeo sobre isso, os reis do Oriente. Anote aí, nós vamos gravar um vídeo sobre os reis do Oriente, que possivelmente os líderes dos reis do Oriente será a China. É só nós vamos mostrar detalhadamente por que os estudiosos acreditam que a China será a líder dos reis do Oriente. Então, as 7 cabeças é outro segredo. Tem 2 significados aqui, as 7 cabeças. Os 7 montes, sobre os quais Roma foi edificada, ela está sobre 7 colinas. E 7 cabeças significam poder intelectual. Então, tem 2 sentidos. As colinas de Roma, ela está sobre 7 cabeças, 7 colinas, e significam poder intelectual. Este homem, o anticristo, terá uma capacidade infernal, porque toda autoridade e poder Satanás entregará a ele. Se você comparar os maiores intelectos de todo mundo, Einstein, Galileu, todos estes homens não vai chegar ao conhecimento, à sabedoria. O Steve Hawking atual, um QI maior que o Einstein, se você comparar todos esses gênios, não vai chegar ao gênio que será o anticristo. Vejamos Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que diz: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é o descendente da mulher? Jesus. Quem é o descendente da serpente? O anticristo. Repetindo, o descendente da mulher é Jesus. O descendente da serpente, o anticristo. Voltando a Daniel, capítulo 11, versículo 37 a 39. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres,
nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá, mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, e a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro, e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconheceram, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por seu preço. Então ele não vai reconhecer ao Deus de Israel, vai reconhecer outro Deus, ou seja, o Deus estranho dele será o próprio Satanás. Preste atenção na influência demoníaca, satânica, que este homem terá. Ele será o mais sábio de toda a terra, de todos os tempos. Ele vai dominar a área econômica, porque vai colocar uma moeda única para todo o planeta. Hoje em dia a moeda mais forte é o Iene, da China. O dólar está só de capa, o euro está um fracasso, mas haverá um momento, com certeza, escute isso aqui agora, depois do arrebatamento, milhões de pessoas vão sumir. Todas as crianças que são inocentes ainda irão sumir. E você vai ver a quebradeira econômica em colégios para crianças, em hospitais que tratam só com pediatria, lojas que trabalham, empresas que trabalham só com roupas para crianças. A partir daí, esses três modelos econômicos vão ter que afundar. Então vai haver uma quebradeira econômica. Todas as pessoas hoje usam cartões de crédito. Os servos de Deus que participarem do arrebatamento, quem vai pagar essas dívidas? São milhões de dívidas que vão ficar aí. Para quem pagar? O anticristo, ele que pague. Porque os servos de Deus não vão pagar essas dívidas. Está entendendo a dimensão do que vai ser o arrebatamento? Haverá uma quebradeira generalizada econômica. As bolsas vão despencar. Ora, acontece um terremoto, as bolsas despencam. Acontece uma catástrofe natural, as bolsas despencam. Imagine quando milhões de pessoas sumirem e ficar aí um rombo econômico para quem quiser pagar. É nesse ponto que ele vai surgir e vai colocar a sua mão sobre a economia, vai colocar um câmbio único. Ele vai ter influência, conhecimento sobre a economia, dominará a política, porque ele vai dar ordens a esses blocos. Há alguns anos atrás, a ex-primeira-ministra Margaret Thatcher, isso em 1977, ela disse que a ONU não tinha condição de gerir mais nada. Isso em 1977. Então este homem ele vai dar as coordenadas econômica, política e financeira. Ele dominará todas as áreas. Em 1957, na época, o secretário-geral da OTAN, que é Nações do Tratado do Atlântico Norte, que era Henry Paul Spaak, ele disse o seguinte: nós precisamos de um homem urgente para tomar as rédeas, o controle mundial, porque o mundo está no lamaçal. Quer este homem venha de Deus ou do diabo. Então veja que o Henry Paul Spaak, isso em 57, ele profetizou que o mundo precisará de alguém que quer venha de Deus ou do diabo. E ele virá realmente do diabo. Ezequiel capítulo 28, versículo 3, diz, aqui é uma profecia dupla, mas fala em relação ao anticristo também. Ezequiel 28, capítulo 3, diz: eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Essa profecia tem duas conotações. Uma conotação histórica, presente e futuro, e uma conotação profética, histórica. Essa profecia é com Tiro, com o diabo e com o anticristo. Será o homem mais sábio de toda a história, ao ponto dos homens dizerem: quem é semelhante à besta? Ele vai ser tão sábio que vão dizer: quem é semelhante a este homem? Os 7 anos que esse homem vai governar será dividido em 2 etapas. 3 anos e meio
de uma falsa paz e 3 anos e meio a própria grande tribulação. No capítulo 6 de Apocalipse é falado daquele cavaleiro branco. Muitos fazem uma confusão, dizendo que aquele cavaleiro ali é Jesus. Não é. Jesus é o cavaleiro do capítulo 19. Porque, analisemos, se o capítulo 6, o cavaleiro que está montado no cavalo branco, é Jesus trazendo a paz, como é que logo em seguida, quando surge o cavaleiro do cavalo vermelho, ele tira a paz de Cristo? Que Cristo fraco é esse? Quer dizer, Cristo toca, o príncipe da paz, colocaria a paz e de repente era tirada a paz de Cristo. Não tem fundamento. O cavaleiro do capítulo 6, branco, que representa a falsa paz, é o anticristo. Nós em alguns vídeos nós já explicamos isso aqui, bem detalhado sobre o anticristo. Devido à sua capacidade intelectual, ele será um grande gênio em 3 áreas. Nós vamos já explicar isso aqui, mas deixa eu voltar para o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, que diz: pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo algum nenhum escaparão. Então veja, aqui em relação à quebra do pacto de paz, não confunda esse texto aqui com o arrebatamento. Esse texto aqui é exatamente da quebra do pacto de paz. Quando andar dizendo paz e segurança, então virá repentina destruição. Não tem nada a ver com o arrebatamento isso aqui. Essa passagem, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, é em relação a quando for quebrado o pacto de paz entre o anticristo, judeus e todos aqueles povos que vão fazer o pacto de 7 anos de paz. Só um detalhe, você pode perguntar, quando é que começa a grande tribulação? Não tem datas, a Bíblia não dá datas para este momento. Mas, uma coisa é certa, quando for assinado o tratado de paz entre Israel e muitos povos ali que vão entrar em guerra, está muito próximo, quando for assinado esse tratado de paz, aí começa a tribulação. Não sabemos quanto tempo vai levar do arrebatamento a este pacto, a assinatura desse pacto. Pode levar 1 mês, algumas semanas, meses, não sabemos. Não vai ser assim, o arrebatamento acontece e começa a tribulação. Não! Primeiro vai haver a assinatura desse tratado de paz. Aí sim, você que ficou para trás, você que vacilou, você que andava em 2 caminhos, servindo a Jesus e no mundo também, você, quando houver esse tratado, saiba de uma coisa, a tribulação começa aí. Por isso vigie. Vigie a sua vida. Como é que você está com Jesus? Você que levantou a mão, confessou a Jesus como seu Salvador, você tem andado no caminho estreito? Você tem sido fiel ao Senhor? Ou você está brincando? Cuidado! Porque se você está brincando, você vai ficar para trás. Porque a Deus ninguém engana. Deus sabe dos corações. Deus sabe das atitudes. Não adianta tentar enganar Deus. Arrependa-se. Nós temos batido aqui nessa tecla. Arrependa-se, ainda há tempo. A porta da graça ainda está aberta. Não brinque com Jesus. Não brinque com sua salvação. Seja fiel ao Senhor, porque o Senhor vem buscar uma igreja fiel. Um povo que não tem baixado a cabeça. Um povo que tem honrado o seu nome. Um povo que tem dado a glória ao Senhor. Não brinque. Em Daniel, capítulo 11:36, nós vamos entrar agora aqui, que ele será um gênio em 3 áreas. A primeira área é: e este rei fará conforme a sua vontade, levantar-se-á e engrandecer-á sobre todos Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. A primeira área que ele será um gênio é na oratória. Segunda área, economia. Apocalipse 13, 16 e 17 versículos. E fará que a todos, pequenos, grandes e ricos, pobres
livros e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Logo no início desse ano, quando foi colocado nos Estados Unidos um decreto assinando que todas as pessoas que queiram se consultarem em consultórios médicos públicos teriam que colocar um chip, se espalhou pela internet, pelo mundo todo, que já era a marca da besta. Nós tivemos que gravar um vídeo dizendo: o chip do Obama não é a marca da besta. Por quê? Quem vai implementar a marca da besta, que nós não sabemos qual a tecnologia, o chip é tecnologia do passado. Tem tecnologias muito mais avançadas, tem aí a nanotecnologia, o chip é coisa do passado. Ele serve sim hoje para monitoramento total. Então começaram a espalhar que o chip do Obama era a marca da besta. Se era a marca da besta, já estamos terminando o ano. Cadê? Só vai ser implementada a marca da besta, que não sabemos qual a tecnologia que será usada durante a tribulação, depois do arrebatamento. E outro detalhe, é quando essa falsa paz for quebrada, que ele vai apertar o cinturão com as pessoas, vai exigir que todos tenham uma lealdade com ele e coloquem a sua marca. Qual será a marca? Não sabemos, a Bíblia não diz o que será. Nós gravamos também um vídeo mostrando que no grego essa marca significa charagma, ou seja, uma marca visível. E essa tecnologia do chip, a marca é subcutânea, fica invisível. Então, vamos parar com essa bobagem de dizer que o chip é a marca da besta. Ele serve para monitoramento total. Mas a marca da besta só vai ser implementada durante a tribulação. E aí as pessoas questionam: por que você não coloca esse chip? Não entramos em detalhes, não discutimos essas coisas. Falamos o que a palavra diz, que será o anticristo e o falso profeta que implementarão a marca da besta. Cadê o anticristo? Cadê o falso profeta? Cadê a imagem da besta? Nada disso surgiu em 2013. Então, vamos parar com essas falácias. A terceira área, que o anticristo será um gênio, em assuntos religiosos. Daniel 9, 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. A palavra para semana no aramaico, que Daniel escreveu no aramaico, é Shabua, ou seja, 7 anos. E se formos olhar para a lógica, nenhum tratado de paz dura somente uma semana. Então aí já cai a lógica de quem quer defender que é só uma semana. Não, é uma semana de anos, ou seja, 7 anos. A palavra no aramaico é Shabua. E aqui nesse texto de Daniel 9, 27, há uma prova de que haverá um terceiro templo para os judeus. Por quê? Porque aqui é dito que ele, o anticristo, fará cessar o sacrifício e a oblação. Para fazer cessar o sacrifício e a oblação, é necessário que haja um templo. E os judeus já têm tudo preparado para o templo. Nós colocamos também um vídeo mostrando os preparos para a reconstrução do templo dos judeus. Assista, é bem interessante para você ver que tudo já está preparado. Todas as vestimentas, os utensílios, a coroa do sacerdote, o candelabro de ouro pesando 48 quilos de puro ouro, tudo. A escola dos levitas, os coanins. Nós colocamos um vídeo sobre isso, os preparos para a reconstrução do templo. Assista, e assista também o chip do Obama, não é a marca da besta. Nós vamos parar neste bloco aqui. No próximo bloco do programa nós vamos estar dando continuidade, falando sobre o anticristo, sobre a marca da besta e muitas outras informações que nós vamos ter durante a tribulação. Mais uma vez nós fazemos um apelo a você, que está na hora de você tomar uma decisão na sua vida. Se você nunca confessou o nome de Jesus, Ele está te dando mais uma oportunidade. Confesse ao Senhor como teu Salvador. A sua vida tem andado em círculos,
você não tem saído do lugar, é porque falta Jesus na sua vida, Jesus no seu coração. E você que já confessou o nome de Jesus, mas está fora dos caminhos dele, a hora é esta. Ainda há tempo, ainda há esperança, porque a porta da graça não fechou. Se foi o homem que te magoou, foi o homem, não foi Jesus. Jesus está de braços abertos te esperando. Reconcilia-te urgente, ainda há tempo. Que Deus te abençoe poderosamente. E no próximo bloco do programa Jesus está voltando, estamos abordando a grande tribulação. Vamos dar continuidade. Que Deus te abençoe poderosamente.